E aí galera, satisfação imensa, aqui é o professor Alessandro Fabrício mais uma vez. Hoje eu trago um dos temas assim mais polêmicos que eu já abordei até hoje, tá? Isso aqui envolve muito a nossa sociedade e a gente vai falar especificamente da educação. O tema é o seguinte: por que a educação brasileira está uma porcaria? Isso não é apenas em Boituva, isso não é apenas em Peró, isso é em qualquer cidade do Brasil. Existem exceções, sem dúvida nenhuma, mas em regra geral a educação brasileira está uma porcaria. Existe, senhores, uma falha nas doutrinas, nos ensinamentos e na compreensão. Vamos entender melhor. Pais, isso aqui é um comunicado específico para os senhores, tá? Saiba que existe uma grande diferença entre criação e instrução. Sabe qual é a função da escola? É instruir o jovem, é ensinar o jovem, né, a ler, a escrever, a desenvolver interpretação e coisas relacionadas. Agora, a criação, que é a doutrina que ele tem de valores, de respeito, né, isso aí é aprendido dentro de casa. Existe um biólogo que é um dos grandes pensadores da psicologia hoje, ele é conhecido como Jean Piaget. Ele diz que a criança ela tem que ser educada dos 2 aos 7 anos. É nessa fase que a criança precisa ter o estímulo da educação, né? É aí que o pai tem que criar o hábito do filho estudar, o pai tem que incentivar a criança a pedir licença, a falar obrigado, por favor, a criar valores. Então a educação, já foi dito em várias situações, eu volto a repetir, a educação, senhores, ela vem de casa. Sabe com quantos anos a criança entra no ensino regular no Brasil? Com 7. É exatamente o momento que a criança já tem os seus valores pré-formados, ok? Então o professor ele só vem para acrescentar e não para modificar e nem para criar. Você está entendendo? A função é do pai, a responsabilidade é da mãe ou do responsável. Importante vocês saberem. Uma das coisas que eu quero ressaltar também é o seguinte: o fato dos pais e das mães terem que trabalhar faz com que eles cheguem em casa cansados. E eu não culpo eles, até porque a nossa sociedade nos obriga a correr atrás do pão de cada dia. Hoje está tudo muito mais difícil do que foi há tempos atrás, tá? Se a gente fizer um comparativo aí de períodos, hoje nós vivemos uma das fases mais difíceis que o brasileiro já passou, ok? Sendo assim, o pai não consegue dar atenção para o filho. Quando eu falo pai, estou falando pai e mãe é o responsável, tá? Ele não consegue dar atenção devida para o filho. Isso significa que ele vai comprar a felicidade da criança. De que maneira? Substituindo o amor por bens, né? Ah, Alessandro, eu não sei se isso é verdade. Para pensar. Quando você era pequeno, quantos brinquedos você tinha? Agora analisa quantos brinquedos o seu filho tem hoje. Analisa a quantidade e a discrepância. Perceba que você está substituindo amor e carinho por brinquedos. E você está criando um filho que é consumista. O fato dos pais falarem sempre o sim para os filhos faz com que ele cresça sem estrutura nenhuma e entre no mercado de trabalho não sabendo aceitar um não. Sabia disso? E aí você cria monstro e não está sabendo. Senhores, filhos que são consumistas são pessoas que não têm interesse. Por quê? Porque tudo vem fácil. Se tudo vem fácil, não tem por que estudar, não tem por que me esforçar, certo? Você cria pessoas individualistas, 100% focados na internet, em tecnologias. São pessoas que não gostam de fazer nada, são preguiçosos por essência. Essas pessoas entram no banco das escolas sem estímulo nenhum e, por consequência, os professores também não têm estímulo para ensinar. Por que eu vou ensinar alguém que não quer aprender? Então os professores começam a se habituar a não ensinar também. Então o professor, ele não vai falar que não existe, porque existe um monte de professor que não está nem para bosta nenhuma, né? Esses professores eles não estão a fim de ensinar. Mas existe uma outra fatia que gostaria. Quantos professores eu encontro na rua e falam: Alessandro, o tempo bom na sua época, quando todo mundo prestava atenção, a galera participava. Hoje em dia é o caos. E eu entendo por quê. Porque jovens sem interesse geram professores sem estímulo. E os professores ficam esperando o quê? Aposentadoria. Senhores, isso é sociedade? Não é. Essa geração que vai entrar no mercado de trabalho é uma geração problemática. Alessandro, você está dizendo que estou criando marginais? Não necessariamente, tá? Mas você está criando um jovem que vai entrar no mercado de trabalho, que vai fazer mais de 18 anos sem estrutura intelectual, psicológica e acadêmica. Só para você entender. Esse jovem, quando ele tiver entre 22 e 25 anos e a água vai bater na bunda, ele vai analisar e falar: caramba, eu devia ter estudado, o meu tempo passou. Ele vai tentar correr atrás, às vezes dá tempo, às vezes não dá. Jovem que não tem instrução, não tem condição de idealizar, de planejar uma família, não tem condição de aproveitar o máximo do mercado de trabalho. Entende o que eu quero chegar? Beleza. Continua.
Os nossos jovens hoje, eles vivem num negócio chamado de geração de achismo. Eu chego para um jovem e falo, você sabia que roubar é crime? O jovem fala, sei. E eu pergunto, qual é o artigo que diz isso? Ele não sabe a fonte, ele simplesmente pegou e passou para frente. É o famoso telefone sem fio, e quando chega na última pessoa dessa cadeia, a informação chega totalmente distorcida. Você sabia, e inclusive existe até uma situação que aconteceu recentemente, onde um pai foi processado por um filho em Brasília por falta de amor. O pai teve que pagar 50 mil reais. Imagina se essa moda pega, senhores. Que coisa interessante. Então vamos criar direitinho, vamos educar direitinho, porque os filhos que estão indo hoje para o mercado de trabalho, os filhos que estão sendo inseridos na sociedade, são os filhos que são criados por pais, ok? Como você, dando estrutura ou não, mas faça a tua parte, senhores. Faça a tua parte, porque a educação tem conserto. Eu sou professor, eu dou aula aqui no IESP, tá? É uma satisfação gigantesca, nós fazemos um processo seletivo muito apurado, mas não é assim com as escolas públicas, ok? Então, tente preparar uma sociedade melhor para o futuro, beleza? Vem aqui, dá um pulo aqui na IESP, porque aqui é top. Valeu, compartilha!